Muy bien. Es con mucha alegría que, más una vez, nos encontramos en Igualada. Me quedo muito feliz também por sempre receber esse acolhimento amoroso de vosotros e que a cada ano sempre surge uma outra pessoa que vai ligando a nosso convívio. Espero que não seja de processos obsessivos. Bem, graças. Muito bem. Sempre recordamos nosso Maestro Jesus, que com seu amor infinito nos envolve e despierta em nossos corações o desejo da prática do bem, do cambio interior, para que podamos aproveitar nossa reencarnação e também despertar cada vez mais nossa espiritualidade. E cada vez mais envolvidos em desenvolver nossa consciência, nossa sensibilidade mediúnica e também, não? E nossa capacidade de amar uns aos outros como Ele mesmo nos ensinou. Que podamos viver este momento com a certeza de que o equipo espiritual nos envolve e aproveita para realizar tantos atendimentos de los hermanos em necessidade, tanto quanto nós outros, pero que já com alguma consciência que nos permite, portanto, compreender nossas necessidades evolutivas e também nossa necessidade de cambiar nossos patrones mentais, nossos patrones morales e nossa capacidade de interagir uns com os outros de maneira cada vez mais feliz, em paz, segundo o Evangelho de Jesus. Então, de maneira bem específica, as angústias e os processos obsessivos se encontram. E cada vez mais vamos identificando a relação, as angústias como causas de desenvolvimentos de processos obsessivos. Em outros momentos, os processos obsessivos como causa de desencadeamento, de desenvolvimento de angústias que podamos sentir. Temos dois tipos generales de angústias. Uma tratada por la filosofia, especialmente por los existencialistas, que consideram uma pulsão natural da persona, do ser humano, que encontram na angústia uma possibilidade de buscar as resoluções de suas questões, de seus conflitos, de los obstáculos que surgem em nossa existência, pero que pode ser tranquilamente ou não tão tranquilamente, pero superados, ¿vale? E temos também as angústias estudadas principalmente por la psicologia e psiquiatria e também psicanálise, com uma distinção. Naturalmente, as angústias estudadas por la psiquiatria normalmente ocorre quando já alcança nível de patologia. A psicologia e a psicanálise estudam a angústia mesmo que não tenha alcançado o nível de patologia.
como uma questão, digamos, segundo Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, das nossas questões humanas, demasiadamente humanas, não? Então, quando vamos nos percebendo e reconhecendo esta manifestação emocional humana, necessitamos também descobrir como conviver com eles, seja em sua relação ou individualmente. E então, iniciamos citando um poema de Galhardo que creio que expressa muito bem essa vivência angustiosa que podemos viver, estar vivendo, já ter vivido, que nos oferece seu pensamento desta maneira: angústia. Nenhuma constituição, nem nenhuma revolução garantizam ao homem o direito de respirar. Nenhuma garantia mais necessária. Os homens vivem sufocando-se los unos a los outros todo o tempo. Tu me sufocas. Sempre que não puedo dizer-te lo que penso. Sempre que tenho que cambiar mi tono de voz. Para que tu não percebas lo que estou sentindo. Sempre que me quedo hablando comigo mesmo. Justificando-me ante mi juez interior. Que eres tu? Não? Que eres tu? Sempre que ante ti quedo-me vigilando-me e controlando-me para que não percebas mis desejos nem mis temores. Mi vingança é exigir lo mesmo. Vivimos todos estrangulados. Somos todos estranguladores. Ha chegado o momento de começar a respirar livremente. Ha chegado o momento de deixar ao outro respirar livremente. Abertura é isso. Amém. Em 1978, em Tratado General sobre Racismo, Gallarza, que é citado por Saltin em seu livro Afetividade, Inteligência e Emoção na Educação, nos chama a atenção para uma questão de nossa experiência humana. Algumas pessoas não conseguem aún identificar quando está vivendo uma angústia. Inclusive, confundem que pode ser algo solo de natureza física, algo fisiológico. Pero necessitamos compreender a existência, a natureza, buscarmos as causas e, de alguma maneira, despertar uma condição de compreender o processo da angústia, incluso nossa disposição e a utilização da própria inteligência nossa para administrar as possibilidades das alterações emocionais, de estabelecer uma condição para ajustarmos quando não conseguimos alcançar nosso ideal, pero descobrir a possibilidade de viver com a conquista possível e então nos sentirmos felizes por lo que conquistamos e não só tristes pelo que não conquistamos. Então, esta capacidade, esta habilidade de estabelecer uma relação entre o ideal e o possível, nos oferece uma condição efetiva para podermos transitar, não só em relação
com as pessoas encarnadas, pero também e especialmente com os desencarnados. Porque então, conforme nos sinalizou ele Pablo de Tasso, que somos cercados por uma nuvem de testemunhas, não? Então, estas pessoas desencarnadas, elas naturalmente, que desejam ou não, estarão compartilhando com os outros seus sentimentos, seus pensamentos, não? Suas emoções. E quando temos consciência da conexão estabelecida, então nos permitimos viver uma sintonia, digamos que mais proveitosa, tanto quando é necessário realizar uma ajuda para alguém, quanto também para recebermos os benefícios das frequências das relações estabelecidas. Por exemplo, não? Vindo para cá, em meio do percurso, do trajeto, sentimos a influência espiritual positiva dos benefactores que estavam nos recebendo para o trabalho. E então, uma maneira de, digamos, estabelecer uma melhor relação foi invitando a todos ali no coche para que realizássemos uma oração, não? E de maneira muito simpática, diríamos, não? E caridosa, fluía através da intuição um belo poema em forma de oração. E que nos sentíamos envolvidos e que nosso desejo também, que é outro coche de los amigos que estávamos acompanhando, também fossem beneficiados, não? Por la vibração espiritual e que pudéssemos ligar aqui em paz, em tranquilidade, no horário, não? Porque é um conjunto de fatores que determina ou não nossas vivências de angústias, de ansiedades, de mal-estar, não? E então, quando vamos considerando essas possibilidades, vamos distinguindo e compreendendo quantas vezes vivimos sofrimentos quando não podemos dizer o que pensamos. Quando temos que cambiar nosso tom de voz, não só por uma questão de inteligência emocional, mas por vezes por puro medo de uma reação de outra pessoa. Temos que, às vezes mesmo, que negar que sentimos medo por conta de como a outra pessoa irá reaccionar. E pouco importa nossa idade. Podemos ser um ninho, podemos ser um jovem, podemos ser uma pessoa adulta ou uma pessoa maior. A emoção do medo é uma emoção natural para todas as pessoas em todas as idades. Pero há uma pressão social muito forte. E mira, estamos agora nos referindo às questões anímicas, nossas, da alma, como se referia o filósofo Platão, filósofo grego antigo. E quando estamos tendo consciência ou não sobre uma influência de um processo obsessivo e que não conseguimos administrar nossas alternâncias emocionais, não conseguimos organizar bem nossos pensamentos, nossas reações
afetivas, não? Nossos processos cognitivos. E então mesmo podemos pensar uma coisa e, através de nossa boca, sob a influência de um obsessor, por exemplo, sai algo que fere a outra pessoa. Hiere. Muito bem. Hiere, a ferida é mais profunda. Hein? Então, quando sentimos esse processo, e creio que todos, por lo menos uma vez na vida, já realizou algo que dije, por que hice isso? Eu sabia que não devia falar isto. Eu sabia que ia herir profundamente a pessoa. Não, conscientemente não desejava dar um golpe. Não havia porquê. E então, identificamos que através de nós outros, seja por influência espiritual negativa, consciente ou não, nos permitimos ser instrumento das trevas, instrumento do sofrimento do outro. E esta responsabilidade é nossa, porque que seja de uma ação, digamos, puramente nossa, de maneira absoluta, se é que é possível, não? De maneira absoluta, não sofrer qualquer influência das vibrações, dos pensamentos, das possibilidades todas que estabelecemos uma sintonia. Pero tudo aquilo que ocorra através de nós outros é de nossa responsabilidade socio-espiritual. Então, quando pensamos dentro desses aspectos, que a angústia é uma sensação psicológica caracterizada por asfixia, inseguridade, falta de humor, ressentimento, dolor e herida em el alma. Para a moderna psiquiatria, se considera a angústia como uma enfermidade que pode generar problemas psicossomáticos. A angústia é também uma emoção que antecede a algo, um sucesso, uma ocasião, circunstância. Também se pode ligar à angústia através de recuerdos traumáticos que dilaceraram ou fragmentaram o ego. Quando a integridade psíquica está amenazada, a angústia pode manifestar-se em estados paranoicos, em que a percepção se acentua, e em casos de ansiedade persecutória. Muito bem. Hoje já é muito mais tranquilo, comum, pensarmos em los problemas psicossomáticos. Há 10, 15, 20 anos atrás, era muito mais comum se alguém declarasse que seja um médico ou não, psicólogo, ou mesmo na casa espírita, na atenção fraterna, chamasse a atenção de uma pessoa para os aspectos psicológicos e suas consequências psicossomáticas. E era muito comum as pessoas se sentirem enfadadas. Mira, dije que não tenho nada. Não. Eu estou mentindo. Não. Não estou bromando. Não. As emoções é algo concreto. As emoções generam reflejos, consequências. As emoções é algo que necessitamos aprender a lidar com elas, para que elas, cumprindo suas funções naturais dentro do projeto divino, pueda nos ajudar a estabelecer relações melhores com nós mesmos, com os outros, com o mundo, com Deus, com os espíritos, não? Então, à medida que vamos compreendendo a natureza das possibilidades que existem nos outros
e que vamos identificando a sensação psicológica denominada de angústia, que pode, por exemplo, estar nos sufocando, não? Com uma asfixia, nos impedindo de respirar, com uma tensão em nosso diafragma, com uma redução sem causa aparente de nossa capacidade de respiração. E então vamos nos sentindo sem forças. E genera um sentimento muito malo quando nos percebemos impotentes, não? Eu sinto, algumas pessoas falam assim, eu estou bem. Eu sinto de repente que vai se aproximando e vai ficando bem cerca. E então eu começo a sentir e não consigo dizer não. E vai me tomando. E percebo que minha alegria se foi. E começo a sentir uma tristeza. E posso incluso a começar a chorar. E me quedo de mau humor. E não percebo que utilizando, por exemplo, o recurso da oração com fé, o exercício respiratório, a disposição e a tomada de uma posição, não! É salindo da frequência vibratória que permite a conexão. E um detalhe muito importante, por vezes dizem, eu estava bem, sim, pero desatento. E quando perdemos a atenção, ou seja, perdemos o foco de novo padrão mental e emocional que desejamos construir para nós outros, que ocorre? Volvemos gradativamente para o padrão antigo. De pessimismo, de baixa autoestima, de perseguição, não? Sempre as pessoas estão contra mim. Mira, é possível ser diferente. Vamos imaginar uma hipótese. Todas as pessoas estão contra ti, pero Deus não. Deus está contigo. Força, disposição. Se esforça um pouco mais, segue adiante. E então vais perceber que todo aquele processo e aquele momento de tua vida serviu para que conquistasse novas estruturas mentais, novas forças espirituais para vencer o que necessitava em tu processo evolutivo. Muito bem. A angústia exerce uma função crucial a simbolizar peligros reais, situações, circunstâncias, imaginários, consequências temidas. Al conflito entre el ego, id, el yo, ego, e el superego, Freud lhe denominou angústia. De maneira mais simples, não? Aqui se refere às estruturas do aparelho psíquico, são instâncias do aparelho psíquico. De sua segunda teoria, segundo o funcionamento da teoria psíquica. A primeira teoria que Sigmund Freud apresenta, ele se refere à consciência, à pré-consciência e da inconsciência. Em sua segunda teoria do funcionamento do aparelho psíquico, ele se refere a id, ego e superego, ou eu e super-eu. Muito bem. Mira, todas as vezes que estas instâncias não se ajustam, vamos viver um conflito. Eu, el id, é regido pelo princípio do prazer. Então, é uma estrutura, uma instância que nos impulsiona para a satisfação, para a realização de coisas que nos generem prazer, sem a avaliação moral. Pura e simplesmente em la búsqueda del prazer, ¿vale? Yo, ego, é regido pelo princípio de la realidade. Muito bem.
A benefactora Juana de Ángeles nos diz em sua série psicológica que todas as vezes que devemos buscar uma superação de ilusões, devemos realizar o enfrentamento com a realidade. O espírito Samuel Bulamarque, em seu livro El Hombre e suas Búsquedas, e assim como também o livro El Medium Conhece-te a ti mesmo, Medium Conhece-te a ti mesmo, nos propõe de maneira objetiva verificar os elementos da realidade, escuchar as outras pessoas, buscar a frequência de identificação dos elementos que constituem a realidade, que estão presentes em los discursos, para então percebermos quando nós outros, de maneira subjetiva, estamos construindo uma realidade que não se confirma, que não é de acordo com nosso desejo, pero é a realidade. Então, nós vamos buscando entender a questão de maneira mais simples aún. Quando existe o conflito entre as instâncias, bem, desejo, pero não puedo. Bem, devo ou não devo? E então surgem os problemas. Devo, pero não quero, ou não puedo. Puedo, não quero, nem devo. O encontro perfeito é quero, puedo e devo. Quando estivermos em uma condição espiritual superior, tudo será assim, não? Mi desejo é algo que puedo realizar e que devo realizar. Então, tudo que devo é o que posso e é o que desejo. Maravilha. Estaríamos reencarnados em um outro planeta, não? E tem um detalhe, não? Não será tão só uma questão de obediência às normas, às leis. Será uma identificação de nossa natureza com as manifestações divinas. Ou seja, não vou realizar o que devo por uma obrigação, pero por uma eleição. Elejo o que devo porque quero. Por isso, assim hago. Muito bem? Uma maravilha. Tchau, angústia. Enquanto não chegamos a este ponto de condição, temos que aprender a conviver com eles. Seja só de natureza anímica, de nossa própria alma, seja de natureza obsessiva. ¿Vale? O processo obsessivo é um processo mediúnico. Pense sempre nisto. A mediunidade é uma faculdade humana. Todos somos mais ou menos médiums, ¿vale? Livro de los Espíritos, livro de los médiums. Bem, se uma única pessoa não obtivesse, não, a sensibilidade mediúnica, essa pessoa estaria livre de qualquer processo de obsessão, pero também de qualquer inspiração superior. ¿Ah? Ou seja, estaria solto no mundo. Nem o bem, nem o mal poderia influenciá-lo. Só que, quando pensamos dentro da perspectiva da solidariedade, da cooperação, princípios divinos, nós compreendemos que as forças são utilizadas e mantêm uma relação refleja, ou seja, influenciamos e somos influenciados, e a partir de nossa escolha, nossa eleição, vamos determinando, portanto, que caminho seguir. E isto
determina, portanto, um maior ou menor tempo em nosso processo evolutivo. Então, a participação em reuniões sérias e as obsessões. Como lidar com as possibilidades que envolvem, por exemplo, esse maior contato com a espiritualidade, estejando ou não em um maior ou menor grado de angústia. Pergunta Allan Kardec. A entrada em las reuniões formais está proibida aos espíritos inferiores? Resposta: não. Algumas vezes permanecem em elas para aproveitar-se das ensinanças que ali se dão, pero se calham como os atarantados em las assembleias de los sábios. Livro de los Médios, capítulo 21. Muito bem, da edição que eu utilizei. Muito bem. Mira, se os espíritos inferiores podem sim ter acesso às reuniões formais e o grupo encarnado consegue manter uma frequência vibratória buena, elevada, eles sim podem para aprender, não para aproveitar-se das ensinanças que ali se dão. Se nosso padrão vibratório oscila muito ou é de baixa frequência, que ocorre? Vamos permitir a influência e a primazia da presença e de suas vibrações em nós outros, nos distanciando cada vez mais do equipo espiritual. E isso pode sim generar processos obsessivos no grupo mediúnico? Sim, pode. Então, quando os espíritos dizem não, mesmo chamando atenção para um aspecto, desde quando os critérios de segurança sejam cumpridos pelo grupo encarnados, pero há a possibilidade, e a realidade nos mostra isso, em qualquer sítio do mundo, que o grupo encarnado, não, um grupo mediúnico, tem que sempre estar atento a seus processos interiores, seja de natureza anímica, seja de natureza mediúnica ou obsessiva. As angústias obsessivas criadas por los impostores. As pessoas que se veem em sonhos são sempre aquelas cujo aspecto tiene? Respondem os espíritos em Livro de los Médios. Casi sempre são aquelas pessoas que vuestro espírito vai a encontrar, ou que viene a encontrar-os. Muito bem. Chama atenção para o casi sempre. Se casi sempre significa que às vezes não. Vale? Quantas vezes após uma vivência onírica durante nosso sonho, nos quedamos angustiados, com semilhas, com uma frequência mais erótica, por exemplo, compreende? Quantas vezes uma vivência e os espíritos têm a possibilidade de alterar sua aparência, pois o perispírito é plástico, não? É maleável e de fácil impressão. Quanto mais os espíritos são inteligentes, pouco importando sua questão moral, porque a questão moral indicará a utilização de nossa inteligência, não? Então, dentro desta possibilidade, vamos identificar quantas vezes nos sentimos que, recordando da experiência onírica e, de alguma maneira, com alguma perturbação em função da vivência, ou com um pressentimento que é difuso, diferentemente da intuição, que é precisa. O pressentimento é difuso, genera uma sensação, mas não temos uma certeza.
Vou utilizar aqui um exemplo que deixa bastante clara a situação e a distinção. Uma madre dice para sua hija ou seu hijo, diz, não vais para a viagem ou para a festa, porque eu estou com um sentimento malo. Isto é um pressentimento. Não, não vais porque sinto que vai ter violência. E então, o hijo ou hija não vai. E depois a notícia chega que houve tiros, que houve brigas, com muitas pessoas agredidas, heridas. Na primeira situação, se confirma que ocorriam coisas negativas, pero a percepção era general, não específica. Essa é uma diferença de um processo intuitivo e de um processo chamado de pressentimento, que é algo difuso, vale? Não preciso. Muito bem. Às vezes podemos viver uma experiência onírica, através do sonho, com as imagens, com a recordação, com a identificação das pessoas, com as intenções, com a vivência das ações. Às vezes não temos as imagens, pero aquela sensação, aquela indisposição. Não sei porquê, mas miro para ti e, sin embargo, tengamos uma amistade. Hoje, algo não cai bem. Por que não? Sim? Não me falou nada, mas miro e sinto uma certa antipatia, por exemplo, ou uma desconfiança. Sim? Por que isto? É um princípio filosófico. Nada sale de nada, porque o nada não existe. Para que algo exista, é necessário que tenha um sítio, um ser, que ofereça a possibilidade de sorrir, não? De aparecer, de existir. Então, quando vamos meditando sobre estas questões, mesmo da filosofia clássica, a partir da filosofia espírita, ampliamos em muito o entendimento de nossa parte, porque compreendemos com mais profundidade a questão, e isso nos permite, sem qualquer processo de neuroses, pero perceber melhor a situação e buscar cuidar da situação. Muito bem. Angústias e interrupções no tratamento desobsessivo. Desobsessão incompleta ou fracassada. Mira, algumas pessoas já vivendo sua angústia em função do processo obsessivo que vive, sofre com uma maior actuação dos espíritos no processo de ataque espiritual, que é muito comum. É sintomático, não é típico, para que a pessoa realize o seguinte raciocínio: fui para o centro espírita cuidar desse problema e piorou. Qual a conclusão? Então, eu não vou mais. Não vou mais. Mira, quando não conseguimos alcançar as questões centrais de um processo obsessivo, os espíritos não se preocupam. Allan Kardec nos ensina que uma das grandes, digamos assim, vantagens dos obsessores é continuarem ocultos, não serem identificados, incluso porque mais facilmente poderão influenciar as angústias
para que a pessoa chegue à conclusão de que não é espiritual, não há necessidade. Não, isso é coisa de sua cabeça. Não existe espíritos. Não, eu não estou obsedado. Mira, não paga. É gratuito. Por que não verificar? Porque se a pessoa está pagando, ela pode dizer, estou perdendo dinheiro. Não, é gratuito. A de cortesia recebe esclarecimento sobre a vida espiritual. Então, por que não? Então, quando nos comprometem em nossos raciocínios, estimulando a angústia, oblitera nossa capacidade de raciocinar, dificulta nosso entendimento e nos sugerem conclusões que vão nos colocar distantes da experiência positiva com o tratamento desobsessivo. Isso ocorre da mesma maneira em relação à prática da mediunidade. Comecei a ir para o centro e tal, e não estou disposto, hoje assim, amanhã de outra maneira e tal. O que mais desejam os obsessores é que continuemos inúteis espiritualmente. Porque quando começamos a trabalhar, despertamos nossa consciência, compreendemos o processo e mais, passamos a ajudar as pessoas que também necessitam tanto quanto nós outros. Então, não há interesse disso por os obsessores, não? Então, nos estimulam e nos agudizam em nossos processos de angústia para que podamos dessa maneira continuar assim, crendo que a vida é desta forma mesmo, que não há o que fazer e que então estamos fadados a não viver e morrer desta maneira. Muito bem. Kardec, Livro de los Médios, capítulo 23. A obsessão apresenta caracteres diversos que é muito necessário distinguir e que resultam do grado de opressão e da natureza dos efeitos que produzem. A palavra obsessão é, de algum modo, um término genérico por el qual se designa esta espécie de fenômeno cujas principais variedades são a obsessão simples, fascinação e subjugação. Muito bem. A obsessão simples, um contato fortuito, não? Sem qualquer intencionalidade. Por uma questão vibratória, por uma questão de interesses, não? De afinidades, de sintonia. Eu estou muito triste, então entro em uma frequência de tristeza e atraio, não? Atraio pessoas, espíritos, encarnados ou desencarnados, com a mesma vivência emocional. Uma vez um pastor, não? Protestante, ele em um artigo que escrevia, ele dizia assim, incrível, como Deus sempre manda para mim pessoas com problemas parecidos com os meus. E enquanto eu estou ajudando-los, os meus problemas vão também encontrando soluções, porque à medida que eu vou orientando como resolver os problemas deles, descubro as soluções para os meus. E então, me quedei pensando, que maravilha. Pouco importa nossa orientação doutrinária. Deus ajuda a todos, de todas as maneiras, para que nossa compreensão ocorra, no que diz respeito à dimensão espiritual. Ele se referindo às questões psicológicas e compreendendo a influência divina em sua vida, e nós outros da mesma maneira, só que com uma distinção. Por exemplo, uma vez, dialogando com Cura, ele disse, mas sempre há uma diferença entre nós, os católicos, e os espíritas. Pois os espíritas não creem em Espírito Santo. Como não? Nós cremos. Ele disse, não creio.
Só há uma diferença. Qual? Aí eu estava com um quadro e um pincel, não? Um polígrafo específico. E então coloquei. Vós outros creem em Espírito Santo. É esse. Nós outros também, os espíritas. Sim, sim. Só que chamamos de espíritos superiores. É esse. Outra diferença. Vocês chamam todos pelo mesmo nome. Nós outros chamamos cada um com o seu nome. Ah, então é assim? Sim. O que chamam de Espírito Santo são aqueles que não, santamente realizam o bem em nome de Jesus. Não é isso? Sim. Muito bem. Bom, então não há mais essa diferença? Não. Então, às vezes ficamos presos a um ou outro conceito, uma outra palavra, e podemos trabalhar juntos. E o mundo espiritual prova isto. Divaldo Pereira Franco, Juana de Ángeles, ela se apresenta como uma religiosa, que foi, só que com os conceitos atualizados, ampliados em função de sua condição evolutiva. Vale? Chico Xavier, Emmanuel, que também, segundo as informações espirituais, teve vivência através do sacerdócio católico. E outros tantos benefactores que nos ajudam e que viveram, não? Mais recentemente, não? Francisco de Assis, mais recentemente, temos Madre Teresa de Calcutá. Ela estava para além de qualquer fronteira, não? Amor ao próximo, cuidando de todos, inclusive se submetendo às mesmas condições. Se eles vivem hambre, eu também. Então, se querem me oferecer comida, diz para a substituição religiosa, tem que oferecer mais, porque o que me dão, vou distribuir com eles. Alguns espíritos que já alcançaram um outro nível de entendimento têm sua vivência doutrinária, sua identificação em determinada doutrina, pero em la prática de la caridade. Não se prende a isto. Pouco importa se é católico, protestante, rodeus, espíritas, materialistas, ateus, budistas. Todos somos hijos de Deus. ¿Vale? Muy bien. La fascinación, aquí por ejemplo, estamos passando em algum sítio, em algum lugar, houve uma vinculação espiritual. Simples. Sentimos algo e tal. Es que, estando assistindo uma charla em um seminário, um evangelho, o equipo espiritual vem e ajuda esse espírito. Tranquilo. Fascinação. Kardec chama a atenção em função dos prejuízos, não? Por exemplo, uma pessoa, ou de maneira mais específica, um médium fascinado, é um perigo. Um grupo fascinado é um perigo muito grande, porque vão sempre interpretar todas as coisas de uma maneira equivocada. Por mais que a realidade e o histórico prove o contrário. As pessoas envolvidas em uma fascinação não conseguem ver. Sempre falam do lugar de vítima, de sofrimento, de perseguição. Não, todos vocês estão loucos. Ninguém consegue ver. Nadie consegue ver. Bem, necessitam de tempo, de paciência, para que possam elas mesmas conseguirem ver o que está à sua frente e não consegue identificar. E a subjugação, que já é uma combinação das questões morais com as questões físicas. Vamos aprofundar um pouco mais. Há os processos obsessivos e suas consequências. A partir de agora vamos utilizar citações de um artigo
de Suelical de Schubert, Processos Obsessivos e Suas Consequências. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, hasta a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Chamamos a atenção para os casos que não apresentam sinais exteriores perceptíveis. São mais sutis e mais, digamos, mais difíceis de a própria pessoa alcançar uma consciência. Quanto mais inteligente for o obsidiado, mais inteligente necessita ser o obsessor, porque senão se identifica com muita facilidade a influência espiritual e o processo obsessivo. Então cria as situações para que a pessoa chegue à compreensão de que não há nada de espíritos aqui, sou eu. Muito bem, vamos seguir. E então chega um momento que a pessoa apresenta pelo menos uma dúvida. Será que não? E então, de maneira inteligente, se permite uma verificação, por exemplo, um tratamento, por exemplo. E então, nossa, madre minha, eu nem imaginava que eras isto. Rapidamente, em função do tempo, vou partilhar contigo uma experiência que vivi. Logo quando fui chamado para ensinar em la universidade. Fui a convite, fui invitado pela universidade em função de um projeto que havia implantado em uma escola. E, muito bem, depois realizei concurso e me efetivei, mas a princípio foi uma invitação. E eu, muito jovem, em la situação, às vezes alguém ligava na classe e, a depender da configuração, criam que eu era um aluno também, o que me gostava muito. E começou a ocorrer um fenômeno muito interessante. Quando eu concluía as classes, a turma aplaudia. Bem, em uma conferência, até é habitual que assim ocorra, mas na classe, não. Ensino superior, não. Então, a primeira vez, algo diferente. E eu pensei, bem, hoje, a turma gostou muito da classe. Outro dia, em outra aula, seguinte, outro aplauso e mais entusiasmado. Eu disse, esta turma gosta tanto de filosofia assim. Terceiro dia. Uhul! Aplausos! Eu disse, bem, eu compreendo da minha beleza, da minha inteligência, mas estou crendo que já é demais. Muito bem. Chegando na reunião mediúnica, falando com a pessoa que estava dirigindo o dia, disse assim, tem acontecido algo que tem me chamado a atenção em minhas classes. Ruim? Não. Muito pelo contrário. Muito bem. Só que foge do padrão. Fora do padrão. Então, gostaria que pensássemos um pouco sobre isso e verificássemos. E ele disse assim, bem, eu moro na médium, e disse, pensa aí. Mentalizei a situação. E a médium incorpora. Ela não sabia de nada que havíamos conversado. Um filósofo que havia desencarnado, prisioneiro, porque discordava, um filósofo medieval, discordava das ideias da instituição predominante e católica da igreja,
E ele queria muito reconhecimento. Sim? Inegável sua inteligência. E então, passeando por la universidade, eis que me encontrou entusiasmado, feliz, não? Uma simpatia de persona. Normalmente minha relação com os meus alunos é boa, salvo quando querem fazer coisa errada, que aí ficou fazendo interdição. Mas fora isto, é uma relação afetiva boa. E juntos, ele encontrou a oportunidade propícia para que ele alcançasse o que desejava, o reconhecimento. E a turma, a classe, sentia isso e respondia de maneira muito positiva. E então, cada vez mais ele não se empolgava. E a turma respondia. Muito bem. Hablamos com ele, esclarecemos a questão, nada contra que ele contribuísse, porque não, todos estamos sempre contribuindo de uma maneira ou de outra, pero não deveria ser por aquele motivo, que ele deveria superar a questão e tal. Muito bem. Aceitou ser conduzido pelo equipo espiritual para um esclarecimento, para não se harmonizar e tal. E eu, comigo mesmo, vamos ver na próxima classe. Na próxima classe. E então, realizei a classe. Com a minha empolgação, com os meus sorrisos. E ao final, nada de aplauso. Sei muito bem. Bem, em todo caso, me rocem. Pé no chão. Vale? Então, assim, algo simples que não havia nesse espírito nenhuma intenção de me prejudicar diretamente. Pero eu poderia começar a me sentir a oitava maravilha do mundo. Eu sou o melhor professor que existe. Bem, primeiro só Deus, depois eu, pronto. Vale? Então, iria cair nas minhas próprias questões da vanidade, do que seja. Isso alteraria meu comportamento? Sim. E então, o processo poderia cambiar para uma fascinação e até mesmo para uma subjugação. Vale? Muito bem, continuando. Em suma, a influência dos obsessores, a sensação da certeza do remordimento, do passado que se erguem como fantasmas nos sepultados que rondam os dias presentes. Será que algum de nós outros não temos nada em nosso passado, seja na própria encarnação em las outras, que não desejaríamos ser mais reconhecidos? Eu tenho. Então, esse seria o ponto de contato com o Espírito. Então, realmente, ele obsessionado é um prisioneiro de todos os sentidos, vencido ao peso de tormentos indescritíveis, que ele mesmo engendrou e avança em sua áspera caminata, tratando de escapar de la miserável celda, donde gime e llora hacia el claro sol de la liberdade. Quantas vezes já escutei de pessoas, depois do tratamento de uma desobsessão séria, grave, declarar assim: eu aún não creio que aquele tormento não volverá. Todos os dias acordo, me desperto, pensando: cadê? Onde está? Não?
E então me sinto diferente e meu dia segue diferente. E então temos que orientar a pessoa. Eu compreendo. Pero é necessário que se despida dessa situação e creia que sua vida cambiou. Senão, vai continuar nesta expectativa, nesta ansiedade de um possível retorno, não? Da enfermidade, do padrão mental, emocional, moral. Calma, vive tua vida. E então, gradativamente, a pessoa foi substituindo o padrão e vivendo sua liberdade. O medo que a pessoa experimenta la desestrutura psiquicamente, levando-la a viver em um clima de constante pesadilha, do qual não consegue despertar. Se intenta actuar, gritar, reacionar, não tem forças, não comanda mais seu próprio comportamento e se vê perdida no labirinto de ideias enlouquecedoras, que sabe que não são suyas, pero a las que tiene que obedecer porque se siente dominada em todos os centros de registros. Tanto na perspectiva dos processos obsessivos, quanto generando processos de angústia, nós necessitamos sempre ter a atenção devida para os processos de alteração de nossa emocionalidade. E então, respondendo à questão de maneira objetiva e conclusiva, como conviver com a angústia? Em certa medida, a angústia, em sentido filosófico existencialista, é algo natural, que nos impulsiona a buscar resoluções para os conflitos humanos. Traduzindo, estou me sentindo assim, a vida está me invitando para generar cambios. Que venham os problemas, eu vou encontrar as soluções. Uma disposição positiva. Eu compreendo que tenho o poder personal. E com minha relação com Deus, puedo sim vencer os desafios que surgem em minha existência. Muito bem. Não la exacerbe, nem se desespere, madure. Eis a solução. A maneira de lidar com as questões, com a angústia, com os acontecimentos de nossa vida, nos levam a madurar. Não desesperar. Todas as vezes que nos permitimos desesperar é porque não cremos em nosso poder personal e nossa relação com Deus de superar a questão. Platão, em o livro Fédon, nos oferece um pensamento que é como uma luva, como digo, um guante, perfeito para a situação. É necessário, pois, a esse propósito, fazer uma das seguintes coisas: não perder a ocasião de instruir-se, ou buscar aprender por si mesmo, ou então, se não for capaz de fazer nenhuma dessas ações, buscar em nossas antigas tradições humanas o que há de melhor e de menos contestáveis. Sempre teremos possibilidade de aprender com as situações. Muito bem, Platão, que foi discípulo de Sócrates. E inspirado pelo pensamento de Sócrates, dizemos, como conviver com os processos obsessivos? De forma reeducativa, utilizando-los como processo de autoconhecimento e como verdadeiros termômetros para nossas alterações emocionais e indicadores de nosso patrão moral. Muito bem. Os espíritos só podem nos influenciar negativamente em nossas características, em nossas tendências. À medida que um espírito me influencia através de uma tendência, eu identifico autoconhecimento
E então, se não quero que outro espírito ou este mesmo continue, vou buscar alterar essa tendência. E então, não encontrará mais esta puerta aberta, ¿vale? Nuestra convivência com qualquer situação que seja, obsessivo ou não, deve basar-se no Evangelho de Jesus. Quando assim procedemos, temos garantias reais de superação sobre nós outros mesmos, com transcendência hacia Jesus, nosso modelo e guia. Muita paz. Gracias. Habéis visto una fantástica exposición del tema, un tema muy complejo, muy delicado, y que supongo que algunas preguntas que tiene, porque de alguna forma yo creo que más o menos habéis explotado un poco el tema. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, es un buen momento para hacerla. Muy bien. ¿Oyes el micrófono? ¿Me oyes? Sí, los demás a lo mejor. Puede. Como quiera. Hablas de, en la última trozo, hablabas del patrón moral. Vale. Entiendo de que todo esto forma parte de la aceptación de la persona obsesada. Aceptar para reeducarte. Pero cuando la persona no lo acepta, ni incluso el patrón moral. Muy bien. ¿Qué hacer? ¿No es eso? O ella, Vale. Ella o quien está alrededor, porque a veces la persona obsesada no alcanza ni a ver. Perfecto. ese patrón moral. Isso. Muy bien. Desde quando o homem é homem, dentro de uma perspectiva filosófica ou antropológica, vamos encontrar, mesmo que não seja escrita, as normas morais, sempre dentro de uma perspectiva grupal, há referências de comportamento, incluso dentro de los criminosos. Por exemplo, os piratas, eles eram muito rigorosos. Se alguém roubasse algo do roubo deles, de outras pessoas, era pena de morte. ¿Vale? Então, em todos os grupos, em todas as sociedades, em todos os tempos, vamos encontrar referências morais. A pergunta é: por quê? A resposta que a doutrina espírita nos oferece, e que vamos encontrar desenvolvida na terceira parte do livro dos Espíritos, quando se refere às leis morais, que a benefactora Juana de Ángeles escreve um livro com o título Las Leis Morais de la Vida, nos mostrando que o que Sigmund Freud, Dr. Sigmund Freud, chama de consciência uma instância de nosso funcionamento do aparelho psíquico, vamos encontrar a definição em livro de los Espíritos como uma voz interior, resultante de las leis que são registradas em nossa consciência. Bem, entendendo a luz do Espiritismo, como as leis estão registradas em nossa consciência, todos, absolutamente todos nós outros, temos referências morais. Muito bem. Sabermos disto não resolve o problema que apresenta em sua pergunta. Por quê? Porque existem processos psíquicos de negação, por exemplo, de racionalização, que são mecanismos de defesa, estudados por a psicanálise e outras abordagens psicológicas, que como uma defesa personal, podemos desejar descaracterizar a situação. Eu
não me importa. Eu não creio. E creio que se nós outros mesmos, nós já hicimos isto. Como? Dijimos isto. Nossos filhos, em la adolescência, jovens, fazem isto. Todas as vezes que tentamos realizar uma interdição, isto é coisa de sua cabeça. Não, isto é passado, agora é diferente. Então, todas as vezes que vivimos esta angústia, seja com nós outros mesmos, seja com nossos pares, não? Hijos, esposas, esposos, hermanos, padres, hermanos, que seja, um companheiro de trabalho, não? Qualquer que seja. Nesses casos, necessitaremos esperar o concurso do tempo, como os Espíritos indicam, para que a vida nos ofereça uma situação favorável para que a pessoa desperte para a realidade. Se somos nós os padres, devemos sempre manter junto a nós outros uma cola especial. Porque quando quebrar todo nas pancadas da vida, vamos colar os pedacitos e dizer: venga hijo, venga hija, vamos seguir. Uma coisa que dijimos que não deveríamos falar nessa hora. Mira, bem que ele disse, como dizer, bem que ele disse, a pessoa já está destroçada, já está muito sofrida. Não necessitamos de reconheça que eu avisou. Não, nesta hora, juntamos os pedacitos, a cola especial, se preferir, uma palavrinha de 4 palavras, de 4 letras. Não é isso mesmo? Amor, muito bem. Falamos e seguimos lá adiante. E um dia, esta pessoa, se nosso filho, por exemplo, nossa hija, vai viver igualmente com seus filhos e vai recordar. Podemos, incluso, já estar desencarnados e escutarmos. Está discordando hoje, mas recordo que meu padre, minha madre, falava comigo e eu não queria, mas vai ser sim. E então nós outros, graças Senhor, porque precisei me trabalhar, cambiar minhas questões também, caminhar mais um pouco com o concurso do tempo e do amor para juntos alcançarmos a sabedoria. Muito bem. ¿Alguna otra pregunta? Uma boa pergunta. La podría incluso ampliar. A pergunta dele é tão boa que colocaria em xeque tudo que falei. E para a pessoa que não identifica, que não tem consciência, então não serve nada disso. Bora para casa. Muito buena, muito buena. ¿Alguien más quiere preguntar? Dole uma, dole duas. No, ampliarla sería en el sentido de que el patrón moral te lo puede incluso un obsesor Sim, puede condicionarte el patrón moral. é verdade. ¿Hasta qué punto? Muito bem. Perfeito. Por isso mesmo que eu utilizei como referência para minha resposta a referência divina. Porque teníamos aí o bem absoluto. Por isso que preferi o sentido de transcendência e não da existência.
Porque, em sentido da existência, vamos encontrar vários modelos morais, incluso de los piratas. ¿Vale? Então, vamos encontrar, por exemplo, quando combinamos uma situação de natureza psicológica ou psicanalítica com uma influenciação obsessiva. Existem algumas pessoas que, em função de sua maneira de ser, creem-se acima do bem e do mal. Algumas assumem, por exemplo, uma postura de permissividade ou de puritanismo. E os espíritos obsessores podem e sempre vão influenciar em nossas características. Portanto, me impermeabilizando, como diria, é isso mesmo, impermeabilizando em relação a uma sensibilidade ética, com o argumento de que isto é comum. Todo mundo faz. Não há problema nisto. Então, isso vai reforçando e amortiguando qualquer desconforto que a pessoa poderia sentir e então parar com a ação, com o discurso, com o que seja. E à medida que isso ocorre, em uma linguagem, por exemplo, freudiana, teríamos, exemplo, o álcool. O álcool. Ele amortece nosso superego, não? O super-eu, e exacerba o ego, o id. O id busca sempre o prazer. Então, eu não vai me impedir de realizar algo que me ofereça prazer, porque tem uma norma, uma moral que diz que não, que isso é errado, vale? Uma pessoa, por exemplo, que utiliza marihuana. E, então, quando tentamos chamar a atenção e falar das possibilidades, não só da utilização da marihuana, como de suas consequências, como abre as portas para outras utilizações de substâncias, e a pessoa, por exemplo, disse, com a racionalização, que é um mecanismo de defesa. Pior é a cigarrilha. É pior. Tabaco é pior, porque isto é orgânico, é natural. Vale? Então, assim, podemos sim, e os espíritos mais inteligentes vão utilizando essa estrutura para nos criar um conforto psíquico para continuar fazendo as coisas. Por isso que chega um momento que a vida oferece uma situação que não temos como negar. Recordo de uma pessoa muito buena. Isso. Persona, buena. Buena persona. Mas muito mesmo. Extremamente dedicada à solidariedade e à cooperação das outras pessoas. E para realizar tudo o que fazia, utilizava marihuana e cocaína. Para se sentir disposto, para realizar, para ter a condição. Bem, já desencarnou. E graças que não em um processo de overdose, de sobredose. Sim? E adquiriu o conhecimento espírita a partir de determinado ponto da vida. E a pessoa falava, eu não genero qualquer prejuízo para qualquer pessoa. Não? No hago daño a nadie. Isso. Se é para alguém, é para mim. Muito bem. Hoje, já compreende diferente. Já compreende que os momentos que não vivia com seus filhos, com sua pareja, com a família,
nos momentos em que generava um sofrimento para as pessoas em função do estado que não se quedava quando utilizava e utilizava em grandes quantidades. Por exemplo, havia traficante que declarava: este homem é um elefante, pela quantidade que cheira, já devia ter morrido. E todas as pessoas que conheceram reconhecem a bondade de seu coração. Em atividades espirituais, descobrimos como se viciou em outras encarnações. E, enquanto está construindo uma outra estrutura moral para que tenha força para dizer para si mesmo: não, isso me oferece prazer, isso me genera uma sensação de que me dá mais condição para fazer o bem, pero não deve ser por aqui. E então descobrimos que a pessoa, em uma existência passada, trabalhava para uma inteligência do exército e foi aprisionada pelo outro exército e que dopavam a pessoa para que ela falasse dos segredos de guerra e tal. Foi a primeira vez que tive contato com as substâncias que criam dependência, não? O ópio, depois heroína e tal. Nenhuma outra encarnação vive uma situação em que, por conta do frio e do ambiente em que vivia, utilizava substâncias que alteram a consciência para minimizar o sofrimento do frio. Então, em um outro momento, da mesma maneira, ele havia sido vítima de uma situação e que lhe impunham a utilização para que ele pudesse também falar. Bem, hoje, na atual encarnação, na última encarnação, mira no padrão mental. Eu estou sem forças, necessito me sentir mais forte, entre aspas, comillas, porque isso é uma ilusão, sabemos. Então utilizava para se sentir com a disposição de fazer. Então, em nenhum momento havia uma identificação do uso das substâncias com, digamos, com um comportamento malo. Pero prejudica em um momento de extremo cansaço, depois que estava em uma jornada de mais de 20 horas de atividade, em prol das pessoas carentes, de pessoas necessitadas. Voltando para casa, desencarna. E assim, recebeu a ajuda da espiritualidade, pero sabe que necessita alterar esse câmbio para que, sobre qualquer condição, qualquer argumentação e intencionalidade, deve realizar isso consigo mesmo. Esta e será uma aprendizagem que ele deverá conquistar. Porque, às vezes, fazemos sempre a combinação, por exemplo, de uma transgressão moral com necessariamente uma maldade, uma violência com outras pessoas. No caso desta pessoa, não. Mas para compreendermos isto, necessitamos aprofundar a questão. Uma vez, na cidade de São Paulo, uma madre me procura e me pergunta o que fazer com seu filho que havia saído da prisão, da penitenciária, por roubo,
para satisfazer o vício. Ela não queria que ele fosse preso novamente. Só que ele não conseguia emprego, não conseguia trabalho, porque era ex-presidiário. E tinha sido preso por roubo. E ele tinha a necessidade de fumar marihuana. Então ela me pergunta, o que hago? Eu compro para ele não roubar e não ser preso? Ou não compro e ele pode acabar roubando e ser preso novamente? Que dilema, não? Perguntei para ela, o que tem feito? Nessas horas, a vontade que tenho é, bem Jesus, que eu estou indo ali em banho. Resolve a questão. É um dilema, não? O que tem realizado? Então ela disse, no início, todos os dias dava dinheiro para ele comprar. Bom, como ela disse de início, então perguntei, e depois? Depois, comecei a dizer para ele, hoje não, amanhã não. E depois, hoje não tenho. E não tinha, não, eu mentia. Muito bem. E depois eu parei de mentir. E dizia, não vou lhe dar todos os dias. Nós vamos combinar uma coisa. Vou lhe oferecer quando você já não estiver podendo mais ficar sem utilizar, para não roubar. Ele disse, muito bem, continue sendo assim. Jesus está lhe inspirando como vai administrando a situação, porque não é mágica. Toda dependência necessita de um processo de tempo para que a cura ocorra, não? Então, vai administrando segundo a necessidade. Não serei eu que vai dizer isto ou aquilo. Eu não vivo a realidade. Pero, se deseja, apunta o nome de tu hijo e teu la direção que vamos colocar em tratamento espiritual à distância, para ajudar dentro de nossas possibilidades a que encontre a condição de poder superar. Resposta desta senhora. E graças a Deus. Eu estava com muito medo de falar com qualquer pessoa. E enquanto estava falando, escutei uma voz que me dijo, ele pode falar. E então eu criei coragem, só que eu estava muito angustiada, porque embora uma vez houvesse dito isto, tinha muito medo que me dissesse, és louca? Como está comprando marihuana para tu filho? E então o Senhor nem disse que vou para o céu, nem que vou para o inferno. Disse para que eu confie em meu sentimento de madre e meu amor, que vá construindo porque estou encontrando uma melhor forma para que ele possa sair da condição e me oferece ajuda espiritual para todos melhorarmos. Eu, ele, meu filho, e os espíritos que certamente realizam a obsessão dele, para que todos cresçamos. Aí ela me pergunta, o que eu posso fazer por ti? Então, digo para ela, assim, desejo muito que me ofereçam um abraço, porque quero sentir um pouquinho do amor que tem por hijo. Ela me abraçou, choramos um pouquinho juntos, e então cresce a segurança em nosso coração de que não há malo sem remédio, sem medicina. E à medida que nos permitimos o amor, e Jesus nos oferece as forças para vencermos nossas angústias,
nossos processos obsessivos, nossas limitações, e realizamos algo que na maioria das vezes nem mesmo nós outros cremos que seria possível. E creio que isto a doutrina espírita nos oferece, nos enchendo de esperança e de paz, mesmo nos momentos em que as angústias estão batendo em nossa porta. Bem, creio que cumprimos, não?